Seja muito bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Vamos embora, pra gente poder falar mais um pouquinho de Fluminense nesse vídeo aqui que tá recheado de informações, beleza? Vem comigo, então, pra gente começar a abordar as notícias. A gente começa, na verdade, falando do time dos outros, acho que tem a ver com a gente. Gabriel Teixeira, o Biel, né, saiu daqui como Gabriel Teixeira, virou Biel lá no Bahia. O jogador foi emprestado pro Grêmio em 2021, vendido ao 2022, vendido ao Bahia para 2023, e o Fluminense ficou com cerca de 6 milhões de reais, e agora ele está sendo vendido ao Sporting, o Sporting de Lisboa, lá de Portugal. O Bahia está vendendo o jogador por cerca de 48 milhões de reais. Ele foi comprado por cerca de 2 milhões de dólares e está sendo vendido agora por cerca de 8 milhões de euros. Gabriel Teixeira está sendo vendido, e aí eu já começo aqui a minha análise também, antes até de fechar a notícia. Está sendo vendido também, gente, por um valor que representa uma venda do Grupo City, não necessariamente uma venda do Bahia. Mesma coisa, quando o Botafogo vende um jogador, não é o Botafogo vendendo. Às vezes é o Lyon fazendo a venda, né? Porque tem essas redes multiclubes que são aquela coisa que a gente não consegue compreender ainda muito bem. Um fato é o seguinte: o caso do Gabriel Teixeira é a maior venda da história do Bahia, um jogador de 23 anos, e lembrando, ele é da geração do André, ele é da geração do Marcos Paulo, ele é da geração do João Pedro, geração 2001, né, também da do Luiz Henrique, já que eu citei o Botafogo. Está sendo vendido por 8 milhões de euros, 48 milhões de reais, o Fluminense fica com cerca de, tá? Tem que, sempre tem aqueles detalhezinhos, mas o Fluminense fica com entre 3 a 4% desse valor, tá? Vou botar 3,5%, que é o famoso mecanismo de solidariedade da FIFA. Afinal de contas, o Fluminense é clube formador do Gabriel Teixeira, então leva em torno de 1,5 milhão de reais, assim, só por ter formado o Gabriel Teixeira. E o Fluminense tem ainda, pelo que foi noticiado na época, um percentual de mais-valia do Gabriel Teixeira. O que é mais-valia? Mais-valia é basicamente o lucro. Então, o Bahia comprou o Gabriel Teixeira por 2 milhões de dólares. Está vendendo por 8 milhões de euros. Então, um percentual desses 6 milhões e pouco de euros aí, ou 6 milhões e pouco de dólares, que o Bahia lucrou, vamos botar dólar e euro igual aqui, tá? O Bahia comprou por 2, vendeu por 8. Então, o lucro do Bahia foi de 6. Um percentual que a gente não sabe qual é, desses 6 milhões aí que o Bahia lucrou, vem pro Fluminense. A gente não sabe, então não vamos especular. Mas dá pra garantir que o Fluminense leva uma grana legal ali nessa venda do Gabriel Teixeira. Se bobear, tá? A gente não sabe os detalhes, mas deve levar mais grana na venda do Bahia pro Sporting do que do Fluminense pro Bahia. Enfim, a situação do Gabriel Teixeira também não é pra ninguém ficar aqui se lamentando de, olha só, doaram o moleque. Não, o Gabriel Teixeira não tinha o menor clima pra jogar no Fluminense, tá? Não tinha, depois do dedo no ouvido, de toda a confusão que ele causou, os gols perdidos, a irritação que teve por aqui, mesmo ele sendo um jogador que eu não julgo sendo um jogador ruim, não acho o Gabriel Teixeira um jogador ruim, a quantidade de irritação e o clima que ele não tinha, qualquer um aqui com a torcida, faziam com que aquela proposta do Bahia por ele naquele momento fosse uma proposta boa. Então, não é hora de chorar o leite derramado, pelo contrário, é hora de pegar esse dinheiro, embolsar e investir para que novos jogadores sejam formados em Xerém que rendam dinheiro pro Fluminense. Vamos lá, tá? A gente fala aqui neste vídeo também sobre uma volta importantíssima, que é a volta do Lima. O jogador está de volta, segundo a reportagem do Portal Lance, para a partida contra o Vasco. Vai viajar para Brasília, já está recuperado do problema que teve ali dentro de questão de desgaste muscular, né? Foi assim, pelo menos, que foi divulgado. Não dá para saber se ele será titular, mas é inegável, e aí eu coloco esse ponto aqui, vocês sabem que eu já falei algumas coisas já do Mano Menezes, mas tal qual também fiz com o Diniz lá atrás, a gente tem que ponderar algumas coisas. O Mano Menezes tem mandado muito mal, pra mim não tem sabido fazer o time criar, mas a gente também aqui não deixa de falar que os 3 jogadores que atuavam na mesma posição saíram. 2 se lesionaram e um teve um problema, enfim, que é meio que dá pra gente chamar de lesão, né? Mas é uma lesão no coração, a miocardite do Ganso. Ganso, Renato Augusto e Lima. Eram os 3 jogadores que atuavam naquela posição e os 3 foram
ficaram de fora por questões de departamento médico. Isso obviamente influencia. É só culpa disso? Não, meu amigo. É o Boa Vista, é o Madureira. O Fluminense tinha a obrigação de ter um desempenho, mesmo jogando com um time reserva, tinha a obrigação de ter um desempenho melhor do que vem tendo. Mas a gente também não pode deixar de ponderar as coisas. O retorno do Lima é um retorno muito importante, porque cumpre várias funções dentro de campo. Inclusive, possibilita ao treinador mexer sem mexer. Se o Lima tá em campo jogando ali mais próximo ao centroavante e ele quer botar 3 volantes, o Lima recua. Se ele quer tirar um ponta que tá cansado, mas não quer botar o ponta que tá no banco, quer botar mais um volante, ou botar mais um outro lateral, fazer alguma maluquice, o Lima cumpre essas maluquices. Então vai ser muito importante a volta do Lima agora. Resta saber, assim, importante pra quê, né? Porque faltam 4 rodadas pro Carioca, a gente precisa vencer as 4. Vender não, hein? Não vem não, Vitor Mendes, não vem não. Precisa vencer as 4 e ainda assim retornar aquele clima de torcer contra a vida dos outros. Então, enfim, tá? A situação é um negócio complexo, tá? Complexo. Mas, vamos lá, pelo menos a volta do Lima é algo muito positivo. Falando também de alguém que viajou, já tirou foto e já foi apresentado. Já está em Londres o lateral esquerdo João Henrique, o esquerdinha. E pelo menos nas suas redes sociais, ele postou ali um negócio agradecendo ao Fluminense por tudo. Óbvio, os torcedores foram lá, também falaram bastante coisa pra ele ali, agradecendo, enfim. É um garoto que tá indo pro Queen's Park Rangers, não é nem de longe uma boa saída pro Fluminense. O cria de Xerém tá saindo por 600 mil euros, com o Fluminense ficando com 40% do jogador. É uma venda muito baixa comparado ao que poderia ser para um jogador que era muito promissor, mas como tudo que a gente já está acostumado ali, já começa a sair um monte de bastidores, que o jogador de fato, apurei inclusive com algumas fontes diferentes ali, e de fato o bastidor do esquerdinha não era dos melhores aqui, nem era necessariamente de bagunça, essas coisas não. Era até umas outras coisas que eu acho que envolve mais vida pessoal, e aí quando envolve só vida pessoal e não tem. O cara nem é mais jogador do Fluminense, não tem mais por que eu vir falar aqui, não. O Queen's Park Rangers anunciou nas suas redes sociais, escrevendo em português, inclusive, bem-vindo, esquerdinha. E aí colocou aqui, o jovem brasileiro, lateral esquerdo, jovem brasileiro, vem do Fluminense num acordo permanente. Enfim, é o tipo de coisa que a gente não gosta quando acontece, mas obviamente deseja sorte ao esquerdinha. Sabe quem viajou também? Você. E quer viajar, quer ir para os Estados Unidos e ainda não foi para os Estados Unidos. Porque não tem visto. Conversei com algumas pessoas, já fiz um anúncio aqui do pessoal da SVA, do seu visto americano, que foi quem me ajudou muito a fazer o visto americano. Gabriel, sua situação era muito fácil, né? Porque você... Não, meu amigo, minha situação era bem complicada. Eu já tinha perdido no visto há pouco tempo atrás, porque fiz tudo errado e contratei a assessoria do pessoal da SVA por indicação do Vitor Lessa, porque acho que o cunhado dele, alguma coisa assim, tinha perdido 2 vezes, tinha contratado a assessoria e eles tinham ajudado. O Lessa contratou, eles ajudaram e me indicou e foi um negócio sensacional. Tiraram todas as dúvidas, preencheram todos os cadastros, me deram muitas dicas valiosas a ponto de eu chegar lá sabendo tudo que eu precisava responder. E claro, não é que eles vão pegar e inventar uma história pra você chegar lá, mentir e sair preso de lá se descobrir. Não é essa a parada deles. Eles trabalham com transparência, indo e destacando os pontos que você tem mais positivo. Por exemplo, o meu emprego era muito ruim, né? Porque youtuber. Você é youtuber, é péssimo, porque claramente você pode ir para os Estados Unidos e morar lá, né? E eles fizeram ali de uma forma que, na verdade, destacasse os meus pontos positivos, que era, eu tenho família aqui, eu tenho casa própria aqui, eu tenho uma série de coisas que me prendem aqui, meu trabalho depende que eu esteja aqui, e, né, deixando ali mais escondido a parte que não me interessa muito. Se eles perguntassem, eu tinha as respostas. Foi uma assessoria sensacional, eles me ajudaram muito, eu consegui tirar o visto para poder ir pro Mundial e você também pode. Eu vou deixar os contatos aqui embaixo. É uma empresa séria, tá? O pessoal é advogado, o pessoal entende da situação, tem muita experiência. No Google, se você pesquisar aí SVA, seu visto americano, você vai ver que eles são 5 estrelas. Quem contrata agradece muito depois, porque eles, de fato, assim, eles facilitam muito a sua vida para tirar o visto americano. Vou deixar o contato aqui embaixo, chama lá a Vitória, a Laís, troca lá a ideia, fala que veio aqui o cupom JORNADA, que os 10 primeiros vão ganhar 10% de desconto. Então aproveita, o link tá aqui embaixo na descrição. Falando em viagem,
Eu vou pra Brasília, inclusive, tá? Na manhã dessa segunda-feira. Não precisa de visto pra ir pra Brasília, né? Mas estarei indo pra Brasília pra cobrir o Fluminense Vasco. Mas a gente fala de alguém que, pelo visto, não vai tirar férias, né? Pelo menos não vai se aposentar nem tão cedo. Fábio teve um reajuste de salário, segundo o GE. Globo, no Fluminense. Com 44 anos, o Fábio, que tem contrato até dezembro desse ano, ganhou um aumento salarial. Era um aditivo que tinha dentro do contrato dele e que foi incluído lá atrás. O Fábio chegou no Fluminense recebendo muito pouco, inclusive foi eu que trouxe essa exclusiva da chegada do Fábio. Assim, quando eu conversava com as pessoas na época, ficava nítido que era o desejo do Fábio de continuar num time grande, continuar com projeção, de vir pro Fluminense na época e tal. Era todo um desejo, de fato, que o Fluminense tinha de ter o Fábio. E o que o Fábio tava sendo com o América Mineiro. Assim, a carreira dele tava num downgrade, com todo respeito ao América. Mas ele tava saindo do Cruzeiro e caindo pro América. Tava descendo, tava, enfim, rumo a jogar a Série B de novo, etc. E o Fluminense traz, ele se torna um super goleiro. Obviamente, houve uma valorização, ele não ganha mais menos de 150 mil, já teve alguns aumentos, e agora, o último aumento que teve, que é esse aditivo no contrato dele, coloca nesse novo reajuste salarial ele como um dos salários mais altos do Fluminense. E neste caso, é perfeitamente compreensível, perfeitamente não tem como você discordar do fato do Fábio ser um dos maiores salários do Fluminense, gente. O Fábio foi um dos principais jogadores do Fluminense em 2022, um dos principais jogadores do Fluminense na Libertadores de 2023 e no Brasileiro de 2023. Crucial. Você quer ter uma dúvida se o Fábio foi importante ou não? Pega os melhores momentos de Internacional e Fluminense no Beira-Rio, 2-1, mas não vê os gols, não. Depois que acabou saiu o gol do John Kennedy, o gol do Germancano, acabou o jogo, né? Mas o Ener Valencia perdeu um monte de gol cara a cara, né? Beleza. Arrasta lá os melhores momentos pra depois do gol do Germancano. E aí, depois do gol do Germancano, você vai ver que tem um escanteio, uma falta cobrada. Um escanteio cobrado pela equipe do Internacional com a cabeçada no ângulo, que ele faz a defesa. Ele defendeu a cabeçada do Washington contra o São Paulo em 2008, basicamente isso. Importantíssimo dentro de toda a Libertadores, mas esse lance pra mim reflete tudo. E 2024 eu não preciso nem falar, né? A gente estaria nesse momento, eu não estaria falando de visto aqui pro Mundial, porque eu estaria desanimado pensando que a gente estaria indo pra... Sei lá pra onde é que a gente estaria indo pra jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, se não fosse o Fábio, né? Então, obviamente esse reajuste salarial é incontestável dentro do Fluminense. Claro, também serve, e segundo a matéria isso aconteceu, para poder afastar qualquer tipo de sondagem dos clubes brasileiros, que aconteceu nessa virada de cara com 44 anos, a galera querendo contratar. Isso é uma loucura, né? O Fábio é inacreditável. Nesse momento, não há um pensamento do Fábio em relação à aposentadoria, mas também ainda não foi renovado o contrato dele. O contrato dele segue até o final de 2025. É isso! Tamo junto, não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscrever aqui no canal. Quer tirar o visto americano, fala lá com o pessoal da SBA. E é muito importante também para quem quer renovar, tá? Eles facilitam muito o processo para quem já tem o visto e quer fazer a renovação do visto. Então aproveita, o link tá aqui na descrição para você chamar eles lá no WhatsApp. Já é? Tamo junto, até a próxima. Agora, ó, eu vou para Brasília. Valeu!